Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bruna Torlai, eu sou professora de filosofia e hoje eu vou tocar num assunto que não interessa nem um pouco os políticos que confiscam nosso patrimônio e usam dele naquela bolha chamada Brasília da maneira mais ineficaz ou contrária ao interesse comum e ao bem comum possível em geral. Há exceções, mas de maneira geral, não há brasileiro que se sinta confortável em ter 30% do seu patrimônio confiscado por pessoas que 30% na melhor das hipóteses, a gente sabe que é mais, por pessoas que querem definir para ele o que é o bem e o mal, quando na verdade não tem a menor ideia do que isso significa, ou melhor, tem ideia sim. Basicamente, bem e mal são conceitos usados como instrumento de propaganda. Faz-se o mal chamando esse mal de bem e justifica-se uma série de ações completamente nefastas para a vida comum das pessoas de todas as classes sociais e de todas as condições existenciais possíveis, tentando convencer a gente de que isso é um bem. Bom, dito isto, o objetivo desse meu vídeo é contemplar vocês, não aquele bando de inúteis, e por isso eu vou falar sobre as três fontes de moralidade que pairam em nosso imaginário e que estão por trás de todas as nossas discussões sobre o bem e o mal, inclusive aquelas que nos levam a reconhecer a desgraça, a mediocridade e a total falta de compromisso de 99% desses imprestáveis que vivem do confisco do nosso patrimônio. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a moral helênica, a dos gregos, aquela fundamentada pela filosofia, a moral cristã, a grande moralidade do Ocidente, e a moral científica ou moderna, aquela que procurou dar uma fundamentação de tipo matemática à moralidade extraída, as ideias morais extraídas do cristianismo, mas digamos assim que a moralidade científica ela é, ora, uma tentativa de fundamentar, segundo o método matemático, a própria moral cristã, ora, uma tentativa de ler o comportamento dos homens, o comportamento humano, de modo matemático, sem vínculo nenhum com a moralidade, seja cristã, seja helênica. Essas três grandes moralidades estão por trás de todas as nossas discussõezinhas de botequim, das mais vagabundas, as mais requintadas sobre o bem e o mal e sobre o porquê que algumas ações de pessoas conhecidas ou não nos causam admiração ou nos causam repúdio, tipo a daqueles inúteis que eu tenho mencionado ao longo de toda essa introdução, só nos causam repúdio. E hoje a gente vai entender por quê. Me acompanha. Para começar, então, um professor íntegro nunca oculta suas fontes, ao contrário, ele as apresenta para que a audiência possa verificar se este dito professor falou ou não alguma besteira. Evidentemente, o que eu vou falar aqui não tem base exclusivamente na obra que eu vou mostrar, mas se inspira gritantemente na ideia de um ensaio do autor deste livro, Émile Boutroux, no livro Questões de Moral e Educação, publicado pela Quirion recentemente. Isso aqui é uma compilação de vários ensaios, mas nesse livro aqui, que tem três ou quatro ensaios do Boutroux, deixa eu ver, porque eu estou interessado, são 4 ensaios, tá? Eu só estou interessado na primeira. Nesse livro a gente tem um tipo de ensaio que é um conjunto de 3 conferências. E o nome dele é justamente, ensaio não, um conjunto de textos, né? O nome é Os 3 Tipos Principais da Moral, ou 3 conferências. A primeira conferência é sobre a moral helênica, que ele chama também de estética. O segundo é sobre a moral cristã, ou religiosa. E o terceiro é sobre a moral moderna, que ele chama também de científica. Tudo isso seguido de uma conclusão geral a respeito dos modelos que realmente funcionam como repositório de sabedoria, por meio dos quais a gente conduz, a gente guia a nossa reflexão quando a consciência fala, ô meu amigo, isso aí que você fez, você precisa ser repensado. Sabe? Quando a consciência, essa coisa, essa voz no nosso interior
fica um pouco assustada com alguns pensamentos, algumas ações nossas, essa consciência, ela nos coloca em reflexão. E sempre que a gente reflete, digamos assim, que a tradição que nós trazemos na memória e que servem de suporte a essa reflexão, em geral, são justamente, né, a moral helênica e a moral cristã, porque elas funcionam como sistema moral. E ele vai explicar na conclusão que a moral moderna ou científica não funciona como fundamentação moral. Por isso esse livro é tão interessante. Agora, evidentemente que apesar de esta tese que ele defende nas 3 conferências ser legal, eu vou indicar esse livro para que vocês entendam o que são esses 3 sistemas morais, o helênico, o cristão todo mundo sabe, mas é sempre bom ler para a gente ver que realmente é aquilo que a gente pensa, que a gente aprendeu e que a gente vive, né? E a moral científica, por quê? Porque a moral científica, ela está por trás de vários dos argumentos que são ditos argumentos éticos, mas que chocam o nosso senso moral, tá? Que é aquela história, por exemplo, de que o altruísmo é uma consequência secundária do egoísmo. Então, isso é um tipo de moralidade dentro do sistemão que a gente chama de moral moderna ou científica, que procura analisar o ser humano como componente da natureza, como parte da natureza, e aí você vai, enfim, rebaixar a vontade humana aos instintos animais, tá? É isso que acontece, e essa moralidade científica, embora ela tenha sido reformulada por vários filósofos ao longo da modernidade, ela acaba não funcionando. Vamos entender por quê. Por que que ele chama a moralidade helênica de uma moralidade estética? Estético, em grego, significa, tem a ver com a percepção e tem a ver com a percepção da... Áestesis é percepção, tá? Mas quando a gente fala de uma moralidade helênica ou estética, a gente está pensando na percepção do mundo enquanto consequência de um princípio de ordem. Portanto, o mundo, o universo na mentalidade grega é algo perfeitamente ordenado e a inteligência humana, a partir do momento em que ela entende esta ordem suprema, essa ordem que lhe antecede, que é a ordem do universo, e a partir do momento que ela conhece essa ordem e compreende o princípio maior, que é o princípio de bem, por exemplo, enquanto fundamento, aí ela consegue, inclusive, julgar, avaliar e entender os seus sentimentos morais, tá? Ou suas ideias morais, ambos. Então, quando a gente fala que a moralidade helênica ela é estética, no final das contas, o que isso quer dizer é o seguinte: o tipo de ética, que é uma ética da virtude própria aos gregos, que está em Platão, está em Aristóteles, é repetida nos estoicos, até entre os epicuristas tem esses componentes, tá? Esse tipo de moralidade, ela tem como grande regra o seguinte: para alcançar a felicidade é preciso praticar a virtude. Ser capaz de praticar a virtude é uma consequência de vocês ter vislumbrado a ordem do universo, que é uma ordem evidentemente perfeita. Então, você praticar a virtude é você adequar os seus atos à própria ordem do mundo, que é uma ordem perfeita, de maneira que rumar em direção à felicidade, ao bem, ao mesmo tempo torna você um caráter belo, porque as suas ações são expressão de um ordenamento psíquico que reflete a própria ordem do cosmo. É nesse sentido que ética para os antigos, dever, é adequação ao princípio de ordem do universo. Por isso que ele chama a moralidade grega de uma moralidade estética, tá bom? Porque ela tem esse aspecto de harmonia. Então, o homem moral é o homem cujos atos estão em harmonia com o próprio universo. Bem, no caso da moralidade cristã, a gente está num mundo diferente, porque não há vínculo entre o horizonte do agir bem e o mundo. Esse mundo aqui, terreno, passageiro, temporal. O horizonte do bem, o horizonte diz que os gregos chamavam de virtude, é Deus que está
evidentemente, muito para além desse mundo, que transcende esse mundo e o criou. E é um paradigma absolutamente inalcançável, mas que vem para perto de nós, desce até os homens para comunicar o que ele significa, no que ele consiste, já que os homens nunca poderiam compreendê-lo, nunca poderiam alcançá-lo, nunca poderiam chegar até ele. E aí Deus, por misericórdia, vem até os homens e revela qual é o sentido da vida, o que eles estão fazendo aqui, o que eles são, para onde eles devem ir, qual é a maneira de agir que vai conduzi-los à santidade, a um tipo de beatitude própria daquele que realmente consegue aproximar-se ao máximo de Deus. Então, a moralidade cristã, ela inspira um tipo de verticalidade que ao mesmo tempo anda ao lado de um desprezo, não um desprezo, mas uma relação de distância com as coisas deste mundo, com a terra. Então, digamos assim, que tudo aquilo que diz respeito a Deus não é deste mundo. Por isso que Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. A moralidade cristã não é deste mundo, mas ela se constitui enquanto o único paradigma possível para que neste mundo a gente tenha um vislumbre da beatitude que nós só realmente conheceremos no outro mundo, quando nós deixarmos este aqui. Essa característica da moralidade cristã dá a esta moralidade, que é a religiosa, uma universalidade absoluta. E vem dessa pureza própria da moralidade cristã, que ela não se atrela a nenhum tempo, ela não se atrela especificamente a nenhum contexto, ela não diz respeito a nenhum povo, mas ela diz respeito a todos os homens de todos os tempos, em quaisquer condições. Ela fala a todos e a cada um, em todo tempo e a toda época. Portanto, é próprio da moralidade cristã, inclusive, adaptar-se ao tempo, sejam quais forem as suas características, não importa o que aconteça na história, a moralidade cristã se adapta a esse contexto, porque ela não é deste mundo, ela está além e ela é capaz de insinuar-se, de estar dentro, no interior da alma de todos os homens, em qualquer momento do mundo. Vamos imaginar a moralidade cristã, obviamente, ou religiosa, como um centro e todos os momentos da história como pontos ao redor de uma circunferência infinita. E a moralidade cristã é esse ponto central da circunferência para o qual qualquer época remete e pode remeter e poderá remeter. Tá? Então ela tem um aspecto de eternidade que a situa num campo de uma universalidade que a moralidade grega, por exemplo, jamais poderia alcançar, porque a moralidade grega ela é pensada pelos dos dois maiores filósofos, né, da história, Platão e Aristóteles. Elas são pensadas no interior do contexto em que eles viveram, e nesse sentido é uma moralidade constituída, tendo como grande referência os 7 sábios, aquelas máximas dos 7 sábios, e tendo como parâmetro comparativo a degradação, a decadência moral e política que tanto Platão viveu de maneira clara, e Aristóteles também, uma vez que era mais jovem que Platão, e a viveu assim no momento ainda mais turbulento. Então, a moralidade helênica, ela sempre se erige em referência ao que está no tempo. A moralidade cristã, de maneira nenhuma, ela é pura, ela vem de cima para baixo, tá? Então, e ela tem essa característica de uma adaptabilidade impressionante, e ela pode permanecer em qualquer contexto, daí a sua força absoluta. Mas ali, por volta
do Renascimento, século XVI, final do século XVI, século XVII. Bom, a moralidade cristã, não vou falar aqui dos desenvolvimentos, dos dobramentos, crises, a gente conhece todos esses problemas pelos quais ela passa, depois você tem a versão própria à reforma protestante, mas o que importa é que ela permanece, ela persiste, apesar de todas as crises que ela enfrenta, justamente porque ela não é desse mundo. As crises estão nesse mundo, mas porque ela não é desse mundo, ela é maior que as crises, inclusive que se gestam em torno dela, vocês estão entendendo? No caso da moralidade moderna ou científica, ela é aquela maneira de pensar o homem e o comportamento humano tendo como ideia central uma ideia que está em Francis Bacon, que está em Descartes, que está em Hobbes de maneira explícita e mesmo em Spinoza, que é o seguinte: para eu compreender tudo o que existe, e tudo que existe para esses homens tem como ponto de partida a natureza, tá? Para eu compreender tudo o que existe, basta que eu tenha um método perfeito, um método adequado, aquele que me dá o ponto de partida que será, digamos assim, a fundação do meu edifício, né? Aquilo que no discurso do método é bem explícito, mas tá em todos os outros homens do século XVII, inclusive em Thomas Hobbes, que não é exatamente, não é um cartesiano, é alguém que tem muito mais afinidade com o homem, como Galileu. Por isso que ele vai aplicar, ele vai apresentar a sua ética, a sua psicologia, a sua antropologia e sua política no formato geométrico, inspirado em Euclides, tá? Spinoza faz isso também. Ele apresenta a ética segundo o método geométrico. Esses homens vão pensar o comportamento humano da seguinte maneira: eu preciso olhar para o ser humano com base no método científico, eu preciso entender os princípios do comportamento humano. Bom, para eu entender os princípios do comportamento humano, eu tenho que compreender os princípios da natureza humana. Primeiro eu defino e esquadrinho o que é natureza humana, o que nós somos. E depois disso eu deduzo como que matematicamente, porque o seu comportamento é assim. E daí a ética deixa de ser aquilo que nós devemos nos tornar, como na moralidade antiga, né? Nossa, o meu ideal é alcançar a harmonia com o universo, então eu vou buscar a virtude, eu vou buscar colocar a minha alma e os meus atos em consonância com a ordem do universo. Então é uma moral do dever ser. A do cristianismo também, porque é um horizonte que está para além desse mundo e os homens devem aspirar a tornar-se de alguma maneira dignos daquilo que está em seu horizonte, que está no outro mundo. Para que eu seja digno da vida eterna, eu preciso buscar a santidade. Então também é uma moral que coloca o ser humano e faz da moralidade, da ética, um tipo de conhecimento, de saber que diz respeito a como o homem deve ser, como o homem deve se comportar. Na moralidade científica, essa é a diferença. Interessa dizer como o homem se comporta. Então elas são chamadas não éticas normativas, e sim éticas de como o homem é de fato. Mas o problema é que, a depender da noção de ser humano que você tem aí, né, você pode reduzir o ser humano, por exemplo, a um animal que tem instintos e cujo pensamento nada mais é do que uma consequência de como ele reage às ameaças à sua vida e às situações que fortificam o seu instinto de sobrevivência. E ele vai chamar de bem e de mal aquilo que ou o ajuda a continuar vivo, e tudo isso ele vai chamar de bem. E aquilo que significa uma ameaça de morte e o faz ter medo, ele vai chamar de mal. De maneira que os conceitos de bem e mal são sempre relativos à psique humana, que nada mais é do que reação ao meio, tá? E aí, na moralidade científica, a gente tem várias... isso no século XVII, isso é, por exemplo, uma expressão dessa moralidade. E o que importa é que é o seguinte: não trata-se de dizer como o homem deve agir, mas sim como o homem age em sua
natureza. É daí que virão, por exemplo, aquelas frases do Hobbes, o homem é o lobo do homem. No caso desse livro, o Botrou, ele parte de Kant. Ele fala, olha, o próprio Kant, o que é que ele vai tentar fazer? Dentro do método científico, usando como pressuposto o método científico, ele vai pegar o princípio máximo do cristianismo, ame o próximo como a si mesmo, né? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem com você, e ele vai tentar transformar isso num princípio racional, que é o tal do imperativo categórico. Ele vai tentar fazer isso, mas a moralidade científica no seu ápice, a gente verá no movimento chamado darwinista, tá? No darwinismo social e no darwinismo, na expressão do darwinismo enquanto ética, no seguinte sentido: como é que você descreve o que o homem... Porque assim, o Kant ainda pensa o seguinte, não, nós somos capazes sim de entender que nós podemos agir bem e o mal. O que faz com que nós sejamos capazes? A faculdade racional, que é capaz de nos oferecer como lei uma lei moral suprema. A partir dessa lei moral suprema, a gente julga se o nosso ato ou do nosso vizinho foi um ato bom ou um ato mau. Daí os juízos morais. O Kant está tentando compreender como nós somos capazes de emitir juízos morais, ou seja, basicamente, por que é que a gente tem isso que a gente chama de consciência, né? Mas a moralidade científica, na sua expressão mais sincera, tem muito mais a ver com aquilo que fazia Hobbes, com aquilo que fazia Spinoza, que é simplesmente explicar como o ser humano age com base na sua natureza. O ser humano, se ele é feito de A, B, C, ele vai agir sempre de modo D, E ou F, tá? De modo que, para você ter uma sociedade bem ordenada, você tem que entender como é que o ser humano age e praticamente manipular as emoções do ser humano para evitar que desastres aconteçam, tá? Basicamente, tanto em Hobbes quanto em Spinoza, você vai observar que a maneira, por exemplo, de liderar, de lidar com multidões, é sempre manejando as paixões mínimas, que são medo e esperança. Medo e esperança correspondem àqueles impulsos principais, desejo de sobrevivência e medo da morte, que são, digamos assim, os componentes psicológicos mínimos que explicam toda a natureza humana. Mas no caso dos darwinistas, eles vão cada vez mais e de maneira mais clara explicar o ser humano como um ser determinado, ou seja, qual é a causa eficiente das ações dos seres humanos. E esse é o problema da moralidade moderna, tá? Quando a gente está na moralidade helênica, quando a gente está na moralidade cristã, a finalidade, por quê? Por que nós agimos dessa forma? Por que nós buscamos o bem? Por que nós desejamos a felicidade? Por que nós rejeitamos o mal? Está no centro da reflexão. E o problema é que o método científico, o que a ciência nos dá? Causa eficiente. Isto acontece por esta razão. O que move a matéria é X, o que faz com que um corpo caia é Y. A ciência nos dá a causa eficiente do que ocorre. E quando uma ética qualquer, ela deixa de buscar a causa final porque o homem age assim, quando ela deixa, ela desaparece, que é o que vai acontecer no último modelo da moralidade científica, é não ter mais uma moralidade. Né? Você tem só a descrição do comportamento humano, mas onde ainda tem uma moralidade, que é, por exemplo, na tese de que o altruísmo, né, fazer o bem para o próximo, é uma consequência do ato egoísta. Quando você busca o bem para si, você acaba de maneira colateral, quase como efeito colateral, fazendo bem para o próximo. A tese do Mandeville, por exemplo, né, aquela tese de que o altruísmo é uma consequência secundária do egoísmo, né, que é próprio das filosofias do individualismo, que defendem que o ser humano é um ser, sim, individualista, mas o bem, sua capacidade de fazer o bem, vem do fato dele procurar o bem para si. Quem procura o bem para si, acaba sem querer fazendo bem para os outros. Então, nessas moralidades ali até o século XVIII, e mesmo em Kant, você tem uma finalidade, tá? Mas o problema é que o método científico, ele não vai te dar causa final. A causa final, a finalidade, está sempre na especulação filosófica. E só a filosofia é capaz de fundamentar um sistema moral. Portanto, quando você troca a metafísica, a especulação pura, aquilo que é diferente do método científico que vai te dar as causas eficientes, quando você troca isso pelo método científico, quando você quer subordinar a filosofia a um método científico, você vai ser incapaz de oferecer uma moralidade. E é por isso que a moralidade moderna ou científica, ela sempre causa estranhamento a nós, seres humanos,
que somos seres morais e que nos reconhecemos muito mais nesses componentes que estão muito claramente definidos, seja na moralidade helênica, seja na moralidade cristã, que são, de fato, as maiores referências no interior de nossa alma. O termo virtude ou bem e mal faz todo sentido para nós. Virtude e vício, bem e mal, bem supremo, mal absoluto, tendência ao vício como algo ruim que nós devemos superar, autocontrole como centro da educação. Todos esses componentes, eles são muito presentes na nossa alma, de maneira que, embora a moralidade helênica ou estética e a moralidade cristã ou religiosa, elas não necessariamente se contradizem. Bom, em primeiro lugar, porque a moralidade cristã, como ela é universal e ela está para além desse mundo, ela consegue absorver a moralidade helênica como realmente aconteceu, tanto pelos filósofos cristãos do início, assim, da patrística, quanto ao longo de toda a filosofia cristã posterior. Ela absorve a moralidade helênica e oferece para nós uma releitura à luz da revelação cristã, ampliando, digamos assim, inclusive a nossa capacidade de entender e tirar o máximo proveito possível dos ensinamentos da moralidade helênica, de maneira que foi, inclusive, eu diria, pelos estudiosos, pelos filósofos cristãos, que a moralidade helênica se manteve viva e como referência entre nós, e até hoje é um parâmetro para a nossa vida, de maneira que a gente vai lá, lê Platão, lê Aristóteles e fala o seguinte: caramba, isso aqui tá certo, ou caramba, de fato, esse cara tá me ajudando a pensar e a entender um problema que eu tenho na minha vida. Tá? Não preciso nem falar sobre a moralidade cristã, porque ela tem uma presença tão absoluta na nossa vida que até, por exemplo, a moralidade do Kant, que é uma moralidade de tipo científica, nem existiria se ele não tivesse como modelo o grande ensinamento cristão. Tá? Então, embora seja um sistema racional, ele é completamente extraído da lição máxima da moralidade cristã, tá? Ainda que ninguém age bem e ninguém deixa de agir mal por ter pensado no imperativo categórico. É claro que não, né? Essa explicação do Kant, ela não convence. Na verdade, há algo dentro de nós que é a consciência. E essa consciência, independentemente do grau de conhecimento e de capacidade de traduzi-lo em princípio racional que nós tenhamos, ela está aqui. E ela está atrelada à vontade. E por ela estar atrelada à vontade, ela consegue ser a luz, o facho de luz para os nossos atos. Então ela não está ligada à faculdade da razão, e sim à da vontade, que está ligada à inteligência, mas não é idêntica à faculdade racional, como queria Kant. Tá, enfim. No final das contas, a conclusão do Boutros é essa, que a moralidade de tipo científica, uma vez que o método científico se interessa pela causa eficiente e nos dá a resposta da causa eficiente, mas não da causa final, combina muito pouco como instrumento que nos ajude a pensar as ações morais. Se vocês quiserem entender ainda melhor a diferença entre essas três moralidades, eu vou deixar o link desta curta e bela obra na descrição. Espero que todos vocês façam um bom proveito e compreendam por que é natural que quando a gente ouve um argumento do tipo o correto do ser humano é o agir egoísta e a gente acaba fazendo o bem por efeito colateral, o porquê que isso nos choca. Isso nos choca porque a maneira de fazer moral propriamente moderna, ancorada no método científico e na descrição do comportamento humano, não é a maneira mais correta de falar sobre por que a gente age de uma forma e não de outra. Não funciona. E acaba nos enredando em vários paradoxos. Eu dei aqui só alguns exemplos. Darwinismo social é um outro paradoxo. A gente olha e fala, como assim? Não é bem assim. Isso não pode ser verdade. Nós, seres humanos, somos algo a mais que isso. Às vezes a gente nem sabe explicar, mas a gente sabe que essa explicação aí é insuficiente. Pois é mesmo. E é isso que torna essas 3 conferências tão interessantes.
Obrigada pela companhia. Se você tem interesse de se tornar meu aluno, clica aqui neste link e conheça os cursos que eu tenho à disposição. E até o próximo vídeo.